Deputado Jorge Sola. Obrigado. Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa, Carmen, e parabenizar a mesa, Fogolin representando o Ministério da Saúde, Gilson representando os pacientes e associações. Inclusive, aproveito para registrar o pessoal lá da Bahia, da Associação de Renais Crônicos, mandar um abraço para José Vasconcelos, que tem feito um grande trabalho, assim como você tem. Já lhe conheço há muito tempo, né, Gilson? E você está nessa. Né? Tinha cabelo na época ainda. Mas acho que é interessante essa participação das associações de pacientes no debate, né, na discussão, porque, inclusive, a gente sai um pouquinho da área tão árida da técnica e traz um pouco mais da vivência. E queria parabenizar, Fogolin, as iniciativas que o Ministério tem tomado também nessa área. Claro que é um problema com dimensão muito grande e com fatores extremamente difíceis de enfrentamento. Primeiro, a questão da prevenção e do controle da hipertensão e diabetes, né, com vista a evitar a doença renal crônica. Nós tivemos agora com o ministro Arthur Quioro numa missão em Cuba, e interessantíssimo quanto eles avançaram nessa área, a tal ponto que do impacto na mortalidade. A população cubana já tem 18% de idosos e a principal causa de morte já é neoplasias, pela redução das mortes cardiovasculares em função, basicamente, do controle de hipertensão e diabetes. Né? E isso a gente faz na atenção básica, não é nefrologista que vai fazer essa tarefa, não é o papel dele. Bom, então nós temos que ter um diagnóstico precoce de hipertensão e diabetes e um controle efetivo. Segundo momento, né, para aqueles pacientes que a doença renal se instala, nós precisamos avançar muito no diagnóstico precoce da doença renal e no tratamento antes do estágio de insuficiência renal. O problema é que algo em torno de 30% dos pacientes que entram em hemodiálise nesse país descobrem que têm insuficiência renal numa emergência hospitalar. Eles não têm a percepção e o diagnóstico da doença renal. Já se vai identificar já a insuficiência. Né? Então, nós precisamos avançar nessa perspectiva de criar oportunidades para o tratamento pré-dialítico. E essa iniciativa que o Ministério tomou, eu acho que é um caminho interessante, de mexer no financiamento para que você financie, né, não só o procedimento da consulta, do exame, mas tenha um incentivo a ampliar esse estágio. Não sei como estão os dados hoje, mas em 2006 eu fiz um levantamento que mostrou que mais de um terço dos municípios no Brasil que tinham hemodiálise não tinha oferta de consulta de nefrologista. Não é que não tinha nefrologista, é que ele só estava ali para atender a hemodiálise. Ele não se propunha a fazer a consulta. Então, isso é um segundo nó importante de desatar. O terceiro é a questão da diálise peritoneal. Você trouxe o dado aí, 7%, Fogolin. E depois de várias tentativas, inclusive essa última do Ministério de aumento de valores, eu queria aproveitar e fazer uma provocação. Será que não é o momento, né, depois de tudo que a gente avançou no SUS, eu só queria, Gilson, discordar um pouco de você, que eu acho que essa é uma das áreas que, nas últimas 2 décadas, nós tivemos progressos muito importantes. Não é que resolvemos o problema, não. Estamos ainda com passos a avançar. Mas você mesmo fez até uma marcação aqui da tragédia de Caruaru, né, para cá. Quanto é que nós avançamos no país na assistência à doença renal em todas as suas dimensões? Foram conquistas importantes que o SUS desenvolveu. Né? É bom lembrar, inclusive, que 97% do tratamento de insuficiência renal no Brasil que faz o Sistema Único de Saúde. Tá? Então, diante disso, Fogolin, será que não é o momento da gente pensar a possibilidade de ter serviços com habilitação exclusiva em assistência pré-dialítica e peritoneal, com CAPD, pensar a possibilidade, inclusive, de articular isso via Melhor em Casa, você botou ali a sinalização um pouco nessa direção, a internação domiciliar, né? Você pode, inclusive, o setor público, fazendo a parceria com os fornecedores dos equipamentos e dos insumos, criar a possibilidade, porque na hora que você bota no mesmo serviço, mesmo melhorando o valor, né, a tendência é aquela famosa lei da inércia, né? Termina se tendendo a fazer do jeito que está acostumado a fazer. Apesar que é mais cômodo para o profissional, e para o paciente não é.
Não tem indicação, não é indicação técnica que faz que no Brasil 7% faça diálise peritoneal e no México é o inverso. Né? É uma opção da política através de mecanismos de indução que pode permitir isso. Tá? Achei interessante a ampliação da rede, inclusive gostei muito de ver ali no seu mapa que a Bahia já está com a mesma cor do Paraná e do Rio Grande do Sul, que não era assim, né? Felizmente a gente conseguiu, nós conseguimos, no período que nós estivemos na Secretaria, nós montamos um planejamento estratégico para adotar cada micro-região de um serviço. E hoje, das 28 micro-regiões do Estado, apenas 4 não têm ainda um serviço de diálise, mas estão todas elas em processo de implantação. E queria aproveitar, inclusive, e comemorar que essa semana está entrando em funcionamento a Irecê. E pedir antecipadamente, Fogoli, que não demore de habilitar, que em breve o processo de habilitação vai estar chegando aí, então você bota aí a nossa Irecê, está entrando em funcionamento essa semana, e é importante a gente estar garantido. Agora, eu quero também registrar o seguinte, apesar da dificuldade de financiamento, eu não acho que esta é uma área que tenha, né, um sofrimento tão grande, tem um subfinanciamento tão grande quando comparado com as outras, muito pelo contrário. Tem sido uma área até protegida, tanto que, se eu puder usar o exemplo da Bahia, tanto que nos últimos 8 anos nós conseguimos viabilizar uma expansão dessa, basicamente 90 e tantos % com serviços privados. E o serviço privado não se sustentaria, não se manteria se não tivesse uma margem. Eles disputam. Foi até chamando a atenção, inclusive em alguns lugares disputam. Dependendo do polo regional, da facilidade de acesso e tudo mais, do quantitativo de população, há inclusive disputa. E mesmo onde é mais rarefeito, a escala é menor, mais difícil o acesso, nós conseguimos viabilizar parcerias importantes. E serviços de qualidade, diga-se de passagem. Não estou falando coisa mal ajambrada, não. Serviços de qualidade, com nefrologista, com assistência, com cuidado. Então, eu acho que é uma área que, felizmente, teve um certo nível de proteção que permitiu manter a sua margem de funcionamento, com alguns altos e baixos, claro, dependendo da distância entre os reajustes e do momento em que algumas exigências passaram a ser feitas, que tornaram um pouco mais penoso aí o esforço. Mas eu acho que, sim, nós temos desafios enormes pela frente, né? Mas eu acho que nós estamos dando passos largos para cada dia enfrentar melhor o problema. E acho que o passo mais largo que a gente tem que dar agora, Fogolin, é conseguir, né, dar esse salto no âmbito da atenção básica, no âmbito da assistência pré-dialítica e mexer efetivamente na capacidade da gente fazer o diagnóstico precoce e evitar o paciente chegar à necessidade da diálise. Obrigado, deputado. Gostaria só de pedir que